Amor nunca fez sentido para mim. Desde criança, sempre vi isso como uma farsa bonita que as pessoas inventavam para esconder suas dores. Minha mãe vivia dizendo que o amor era a força que movia o mundo, mas onde estava essa força quando meu pai fez as malas e foi embora, deixando apenas o eco das promessas vazias? Cresci entendendo que depender de alguém era como construir um castelo na areia e, inevitavelmente, a maré vinha e levava tudo. Aprendi a não esperar nada de ninguém, porque o vazio é mais fácil de suportar quando você já está preparado para ele. A vida foi me ensinando a fugir antes que qualquer coisa pudesse me prender. Relacionamentos? Apenas distrações temporárias. Laços? Apenas correntes esperando para apertar. Não era que eu me orgulhasse disso, mas era a única forma de sobreviver sem me despedaçar. Foi assim que cheguei àquela pequena vila costeira, no que chamei de minha última fuga. Eu precisava de um lugar onde pudesse me esconder do mundo e do barulho constante das expectativas. Escolhi aquele lugar porque era esquecido, isolado. Uma vila onde o tempo parecia ter parado, com suas casinhas coloridas de frente para o mar e ruas tão tranquilas que o som do vento era a trilha sonora principal. Cheguei numa manhã cinzenta, típica da estação. Estacionei meu carro na entrada da vila e, com a mochila nas costas, caminhei até a pousada que tinha reservado. O dono, um senhor simpático chamado Otávio, me recebeu com um sorriso, mas sua curiosidade me incomodou. "E o que te trouxe aqui, rapaz? Fugindo de alguma coisa ou só procurando um pouco de paz?" A pergunta me fez rir internamente. Ele nem imaginava como estava certo. Respondi algo vago, como sempre fazia, e subi para o quarto que seria meu refúgio pelas próximas semanas. Naquela mesma tarde, decidi explorar a vila. Caminhei sem destino pelas ruas estreitas e fui parar em frente a um pequeno café com uma placa de madeira que dizia Sabor e Alma. O nome me chamou a atenção, talvez porque eu achasse engraçada a ideia de alma estar associada a um café. Entrei por curiosidade, sem saber que aquele lugar seria o início do que eu tentava evitar há anos. Assim que cruzei a porta, fui recebido por um cheiro doce de café fresco misturado com canela. As mesas eram simples, mas bem arrumadas, com pequenos vasos de flores no centro. Havia um movimento tranquilo, algumas pessoas conversando, outras lendo livros ou trabalhando em laptops. E, atrás do balcão, estava ela. Sofia. A primeira coisa que notei foi o sorriso dela. Não era só um sorriso comum. Era algo que parecia iluminar o ambiente, uma energia que parecia quase palpável. Ela olhou para mim por alguns segundos, e eu imediatamente desviei o olhar. Algo naquele momento me incomodou, como se ela pudesse enxergar algo que eu mesmo tentava esconder. "Bem-vindo! O que posso trazer para você?" A voz dela era leve, mas cheia de confiança, como se ela estivesse no controle absoluto daquele pequeno universo. Pedi um café, tentando manter a interação o mais breve possível, e fui para uma mesa no canto, onde poderia observar sem ser notado. Enquanto esperava, percebi como ela se movia pelo café com uma facilidade natural, interagindo com os clientes como se fossem velhos amigos. Havia algo nela que parecia diferente. Como se ela carregasse uma força invisível que fazia as pessoas ao seu redor se sentirem mais leves. Quando ela trouxe minha xícara, percebi que havia algo escrito na borda do pires. Era uma pequena frase e, às vezes, é no silêncio que encontramos as respostas. Aquilo me pegou desprevenido. Será que era algo que ela fazia com todos os clientes ou tinha percebido algo em mim? Não perguntei. Apenas sorri de canto, agradeci e continuei ali, observando, tentando entender por que aquele lugar me deixava tão desconfortável e, ao mesmo tempo, curioso. Voltei ao café nos dias seguintes, sempre escolhendo a mesma mesa no canto. Era como se aquele lugar tivesse algo que eu não conseguia evitar, uma espécie de magnetismo que me puxava de volta. Sofia parecia perceber minha presença, mas nunca forçava uma interação. Ela apenas deixava que eu existisse ali, no meu canto, enquanto o mundo ao meu redor seguia seu curso. Em uma dessas visitas, ela finalmente puxou conversa.
Sentou-se à minha frente com uma xícara de chá nas mãos e um sorriso que, mais uma vez, parecia me desarmar. Você vem aqui todos os dias, mas nunca fala muito. É curioso, porque as pessoas normalmente adoram conversar aqui. Fiquei em silêncio por alguns segundos, pensando no que dizer. Finalmente, decidi ser honesto, e pelo menos em parte. Eu não sou muito de falar. Só gosto do café. Ela riu, uma risada leve, quase musical. Bom, fico feliz que o café esteja te agradando. Mas sabe, às vezes, conversar pode ser tão bom quanto uma xícara de café. Aquela foi a primeira de muitas conversas. Ou melhor, tentativas de conversa. Eu ainda mantinha minhas barreiras, mas Sofia parecia determinada a me arrancar de trás delas. Ela não era invasiva, mas tinha uma maneira de fazer perguntas que pareciam simples, mas, na verdade, tocavam em coisas que eu tentava esconder até de mim mesmo. Nos dias que se seguiram, percebi que algo em mim começava a mudar. Eu, que sempre me orgulhei de minha solidão, agora sentia uma estranha vontade de voltar àquele café, de ouvir Sofia falar sobre a vida, sobre o tempo, sobre as pessoas. Ela me intrigava. Não era apenas o sorriso ou a energia dela, mas a maneira como parecia ver o mundo com olhos diferentes. Como se, apesar de tudo, ela ainda acreditasse no melhor das pessoas. Você já amou alguém? A pergunta dela me pegou de surpresa numa tarde qualquer. Não acredito nisso, respondi, quase automaticamente. Sofia não disse nada por alguns segundos, mas havia algo em seus olhos que me deixou desconfortável, como se ela visse através de mim. Talvez você só não tenha encontrado o amor no lugar certo, ela disse, antes de se levantar e voltar ao balcão. Aquela frase ficou comigo por muito tempo. Ela não sabia, mas havia plantado uma semente. Uma que, apesar de toda a minha resistência, começava a crescer. Você vem aqui todos os dias, mas nunca fala muito. Essas palavras dela ainda ecoavam na minha mente, mesmo dias depois. Eu não sabia exatamente o que ela queria de mim. Pessoas como Sofia eram um mistério. Por que ela parecia tão interessada em alguém como eu? Alguém que fazia o possível para não ser notado? No entanto, algo em mim começava a mudar, mesmo que eu não quisesse admitir. Cada vez que entrava no café, sentia como se algo maior estivesse acontecendo, como se Sofia estivesse desafiando a lógica que eu havia construído ao longo dos anos. A lógica de que eu era melhor sozinho. Eu mantinha minha rotina e entrava, escolhia a mesma mesa no canto, pedia o mesmo café e observava. Sofia continuava sendo o centro do pequeno universo que era aquele café. Ela interagia com todos, sempre com uma palavra gentil ou um sorriso. Não era apenas simpatia, e era genuíno. Ela fazia com que cada pessoa ali se sentisse importante, e isso me incomodava de alguma forma. Como alguém podia ser tão generosa? Tão aberta? Certo dia, entrei no café e o movimento estava mais calmo que o habitual. As mesas estavam quase todas vazias, exceto por um casal perto da janela e um homem que lia um livro perto do balcão. Antes que eu pudesse me acomodar no meu canto habitual, Sofia se aproximou. Desta vez, ela não apenas trouxe meu café, mas também uma xícara para si mesma. Sem pedir permissão, ela se sentou à minha frente. Ok, Lucas, vou ser honesta. Eu já cansei de te ver sentado aí, sempre sozinho, sempre tão fechado. Eu levantei uma sobrancelha, surpreso pela franqueza dela. Eu gosto de ficar sozinho. Não é nada pessoal, respondi, tentando parecer indiferente. Ah, mas é pessoal, sim, ela retrucou, sorrindo. Todo mundo que entra aqui acaba conversando comigo em algum momento. Você é o único que nunca fala sobre nada. Nem mesmo sobre o clima. Não sou muito fã de conversa fiada, disse, tomando um gole do café para evitar o olhar dela. Sofia riu, e foi um riso leve, como se ela estivesse se divertindo com o desafio que eu representava. Tudo bem. Vamos pular a conversa fiada, então. Me diga algo verdadeiro sobre você. Qualquer coisa.
Fiquei desconcertado com a pergunta. Algo verdadeiro? O que isso significava? Meu instinto era fugir, inventar algo, mudar de assunto. Mas, por algum motivo, não consegui. Talvez fosse a maneira como ela me olhava, sem julgamento, apenas com curiosidade genuína. Depois de alguns segundos de silêncio, acabei soltando. Eu gosto de viajar. Acho que é isso. Ela inclinou a cabeça, como se estivesse avaliando a resposta. Viajar, hein? Isso explica por que ninguém aqui te conhece. Mas viajar para onde? Por quê? Para qualquer lugar. Não gosto de ficar muito tempo em um lugar só. Acho que as coisas ficam complicadas. Sofia ficou em silêncio por um momento antes de sorrir. Complicadas. Interessante. Talvez a complicação não seja o lugar, mas o que você carrega com você. As palavras dela ficaram comigo. Eu sempre achei que o problema fosse externo, que a mudança constante de lugares era o que me mantinha seguro. Mas o que Sofia disse me fez pensar, será que eu estava apenas carregando meus próprios medos para onde quer que fosse? Nos dias seguintes, nossa dinâmica mudou. Sofia não desistiu de tentar puxar conversa, mas também não forçou nada. Ela parecia saber quando dar espaço, mas sempre encontrava um jeito de me provocar de leve, de me fazer refletir sobre coisas que eu nunca quis pensar. Às vezes, eu percebia que estava esperando o momento em que ela se sentaria comigo de novo, mesmo que nunca admitisse isso para mim mesmo. Uma tarde, enquanto eu estava no café, vi Sofia interagindo com uma cliente idosa. A mulher parecia preocupada, quase aflita, e Sofia ouviu cada palavra com atenção. Depois de alguns minutos, ela segurou as mãos da mulher e disse algo que eu não consegui ouvir, mas que fez a cliente sorrir. Foi um sorriso pequeno, tímido, mas genuíno. Fiquei observando aquela cena e, pela primeira vez, me perguntei, como alguém conseguia ser assim? Como alguém conseguia carregar tanta bondade sem parecer sobrecarregado? No dia seguinte, enquanto tomávamos café juntos, perguntei: por que você faz isso? Por que tenta se conectar com todo mundo? Sofia me olhou, surpresa pela minha iniciativa. Porque eu acredito que todo mundo precisa de uma conexão. Algumas pessoas só não sabem como pedi-la. E você acha que consegue fazer isso por todos? Ela deu de ombros, sorrindo. Não por todos. Mas se eu puder fazer isso por pelo menos uma pessoa, já vale a pena. Houve um momento de silêncio depois disso, e senti algo diferente. Não era desconforto, mas também não era exatamente paz. Era como se algo dentro de mim estivesse começando a se mover, como se as paredes que eu havia construído ao longo dos anos estivessem rachando. E isso era assustador. Certa noite, quando o café já estava fechando, decidi ficar um pouco mais. Sofia estava limpando as mesas, e a conversa entre nós fluía mais naturalmente. Ela contou que havia herdado o café de sua mãe, que sempre dizia que aquele lugar era um refúgio para almas perdidas. A frase me incomodou mais do que deveria. Refúgio para almas perdidas? Isso parece muito pretensioso, comentei, tentando esconder o desconforto. Sofia apenas riu. Talvez seja. Mas sabe, às vezes, as pessoas precisam de um lugar onde possam se encontrar. Mesmo que não saibam o que estão procurando. Naquela noite, enquanto caminhava de volta para a pousada, percebi que algo havia mudado. Eu ainda não sabia o que era, mas Sofia estava certa sobre uma coisa, e eu não sabia o que estava procurando. E, pela primeira vez, comecei a me perguntar se talvez fosse hora de parar de fugir. Eu não sabia exatamente por que continuava voltando ao café. Talvez fosse pelo ambiente, talvez pelo café, ou talvez fosse por ela. Sofia tinha algo que me puxava, como a gravidade. Era irritante, porque ia contra tudo o que eu acreditava. Eu nunca precisei de ninguém antes. E, de repente, aqui estava eu, esperando ansiosamente por conversas que não pedi, mas que pareciam preencher um vazio que eu nem sabia que existia.
Os dias passavam e minha rotina na vila parecia cada vez mais centrada no café de Sofia. Comecei a ajudá-la com pequenos serviços, carregar sacos de grãos de café que ela recebia semanalmente, arrumar algumas mesas, e até consertar uma lâmpada quebrada no canto do salão. Eu dizia a mim mesmo que fazia isso para me distrair, mas a verdade era outra. Eu queria ficar mais perto dela. Você sabia que está me devendo uma resposta, né? Sofia disse certa manhã, enquanto eu carregava caixas de suprimentos para dentro da cozinha. Resposta para o quê? Perguntei, tentando parecer indiferente. Daquela vez em que perguntei o que você ama. Ainda estou esperando. Olhei para ela por alguns segundos, tentando encontrar uma resposta, mas, como da primeira vez, não encontrei nada. Eu já te disse. Não sei. Ela apenas sorriu, com aquela paciência irritante que parecia ser infinita. Tudo bem. Um dia você vai saber. E quando souber, espero que me conte. Aquela conversa ficou na minha cabeça por horas. Porque eu nunca tinha uma resposta para algo tão simples. Sofia fazia parecer que era uma pergunta natural, mas, para mim, era como abrir uma porta para um quarto que eu tinha trancado há anos. Naquele mesmo dia, ela me convidou para dar uma volta pela praia depois do expediente. Inicialmente, recusei. Não porque não quisesse, mas porque tinha medo. Medo de me aproximar demais. Mas Sofia era persistente. Você precisa respirar um pouco de ar fresco, Lucas. E, antes que diga que não precisa, lembre-se de que eu já te vi aqui todos os dias nas últimas semanas. Um passeio não vai te matar. Ela tinha razão. Fomos até a praia, onde o vento carregava o cheiro do sal e as ondas quebravam suavemente na areia. Caminhamos em silêncio por um tempo, até que Sofia finalmente quebrou o silêncio. Você já parou para pensar que talvez o que você esteja procurando não esteja em um lugar, mas em uma pessoa? A pergunta dela me pegou de surpresa. Eu não sabia o que responder, então fiquei quieto. Sofia parecia entender, como sempre fazia. Ela apenas continuou andando, chutando areia de leve com os pés descalços. Eu costumava ser como você, ela disse, depois de um tempo. Como eu? Perguntei, surpreso. Sim. Sempre fugindo. Sempre achando que o problema estava nos outros ou nos lugares ao meu redor. Mas descobri que, na verdade, o problema estava aqui, ela apontou para o peito. E o que mudou? Sofia deu um pequeno sorriso, mas dessa vez havia algo de melancólico nele. A perda. Perdi meus pais quando era muito jovem. Minha mãe sempre me dizia para buscar as coisas boas da vida, mas eu não entendia o que isso significava até que ela não estava mais aqui para me explicar. Foi só quando percebi que eu estava perdendo a mim mesma que decidi parar de fugir. Aquilo me atingiu de uma forma que eu não esperava. Pela primeira vez, senti que Sofia não era apenas esse ser inabalável e otimista. Ela tinha sua própria dor, mas, ao contrário de mim, havia escolhido enfrentá-la em vez de se esconder. Não é tão simples, respondi, sem olhar para ela. Não, não é. Mas é necessário. Depois daquele dia, algo mudou entre nós. Sofia começou a compartilhar mais sobre sua vida, sobre como o café era a única coisa que a conectava aos seus pais. Para ela, era mais do que um negócio. Era um legado, um refúgio, como ela dizia. Às vezes, acho que minha mãe ainda está aqui, em algum lugar. Cada vez que alguém sorri ao sair daqui, sinto como se estivesse fazendo o que ela sempre quis. Eu, por outro lado, continuava relutante em abrir qualquer parte de mim. Era mais fácil ouvir do que falar. Mais seguro. Uma tarde, enquanto ajudava Sofia a reorganizar algumas prateleiras no café, ela deixou escapar. Sabe, Lucas, você me lembra muito do meu pai. Como assim? Perguntei, surpreso. Ele era um homem bom, mas tinha medo de se conectar com as pessoas. Sempre achava que precisava carregar o mundo sozinho, e isso acabou o afastando de muitas coisas boas. Acho que você também carrega esse peso. Mas não precisa.
Eu não sabia o que dizer. Pela primeira vez, senti que alguém realmente me via. Não apenas o que eu mostrava, mas o que eu escondia. Você acha que é tão simples assim? Perguntei, depois de um tempo. Não acho que seja simples. Mas acho que vale a pena. E você? Eu não tinha uma resposta para isso. Nos dias que seguiram, comecei a notar coisas que antes passavam despercebidas. O som das risadas no café, o cheiro das flores nos pequenos vasos nas mesas, a maneira como Sofia parecia trazer cor a um lugar que, sem ela, seria apenas mais um ponto na vila. E, mais importante, comecei a notar a mim mesmo. Percebi que, aos poucos, eu estava mudando. Uma noite, enquanto caminhávamos de volta para o café depois de uma ida ao mercado, Sofia parou de repente e olhou para o céu. Você já reparou como as estrelas são mais brilhantes aqui? Ela perguntou. Eu olhei para cima, tentando ver o que ela via. Acho que nunca parei para notar. Talvez você devesse começar. Às vezes, as coisas mais bonitas estão bem na nossa frente, mas estamos tão ocupados fugindo que nem percebemos. Aquela frase ficou comigo por dias. Sofia tinha uma maneira de transformar até as observações mais simples em algo profundo. E, de alguma forma, ela estava certa. Eu estava tão ocupado tentando fugir de tudo que nunca havia parado para ver o que estava ao meu redor. Nunca havia parado para sentir. Eu sempre fui bom em fugir. Não era algo que eu tinha orgulho, mas era algo que eu fazia com maestria. Fugir era minha forma de sobrevivência, minha maneira de evitar qualquer coisa que pudesse me prender ou, pior ainda, me machucar. Então, quando comecei a perceber o quanto Sofia estava mudando minha vida, meu instinto natural foi fazer o que eu sempre fiz, correr antes que as coisas ficassem difíceis. Os dias no café continuaram como sempre, mas algo em mim estava diferente. Toda vez que eu entrava lá, sentia um peso que não conseguia explicar. Sofia continuava sendo ela mesma, gentil, provocadora, sempre pronta para puxar conversa e me desafiar a sair do meu casulo. Mas, enquanto antes eu sentia curiosidade por ela, agora eu sentia medo. Lucas, você parece distraído ultimamente, ela comentou certa tarde, enquanto limpava uma mesa perto da minha. Só tenho pensado em algumas coisas, respondi, tentando parecer casual. Pensado em fugir, talvez? Ela perguntou com aquele sorriso que parecia sempre ver além do que eu dizia. Meu coração parou por um momento. Como ela sabia? Será que era tão óbvio assim? Por que você diria isso? Perguntei, tentando esconder meu desconforto. Porque eu vejo como você olha para mim às vezes. Como se quisesse ficar, mas estivesse com medo de algo. Só estou curiosa para saber o que é. Eu não sabia o que responder. Ela estava certa, claro. Mas como eu poderia explicar algo que nem eu mesmo entendia completamente? Em vez de responder, apenas mudei de assunto, e, para minha surpresa, Sofia deixou passar. Mas aquela conversa ficou comigo. Naquela noite, enquanto voltava para a pousada, a batalha interna começou. Por um lado, eu queria ficar. Queria ver onde aquilo tudo poderia levar. Por outro, eu sabia que quanto mais eu ficasse, mais complicado tudo se tornaria. E complicações eram exatamente o que eu vinha evitando a vida inteira. Nos dias seguintes, comecei a me distanciar. Ainda ia ao café, mas evitava conversas longas. Quando Sofia me chamava para caminhar ou me convidava para jantar, eu recusava, sempre com uma desculpa pronta. Não demorou muito para que ela percebesse. Você está me evitando, ela disse um dia, enquanto arrumava as xícaras no balcão. Não estou, não, respondi, mas minha voz saiu sem convicção. Sofia suspirou e largou o pano que estava segurando. Lucas, eu não sei o que está acontecendo com você, mas seja lá o que for, você não precisa lidar com isso sozinho. Não precisa fugir. Não estou fugindo, insisti, mas ela apenas me lançou um olhar cético. Tudo bem, ela disse finalmente. Mas se algum dia você decidir parar de correr, sabe onde me encontrar.
Essas palavras me atingiram como um soco. Eu odiava a ideia de magoá-la, mas sentia que estava fazendo a coisa certa. Era melhor cortar isso agora, antes que qualquer um de nós se machucasse mais. Pelo menos era o que eu dizia a mim mesmo. Naquela noite, tomei a decisão. Arrumei minhas coisas, paguei a conta da pousada e preparei tudo para sair na manhã seguinte. Não deixei recado, não avisei ninguém. Simplesmente fiz o que sempre fiz, parti. Enquanto dirigia pela estrada deserta, senti um peso no peito que nunca tinha sentido antes. Era diferente de qualquer coisa que já havia experimentado. Não era o alívio usual que vinha com a fuga, mas algo mais próximo de arrependimento. Mas eu ignorei. Continuei dirigindo, dizendo a mim mesmo que era o melhor. Que Sofia estaria melhor sem mim. Horas depois, parei em um posto de gasolina para descansar. Enquanto esperava o tanque ser abastecido, um pensamento me atingiu com força: e se Sofia estivesse certa? E se eu estivesse fugindo, não dela, mas de algo dentro de mim? Algo que eu nem sabia que existia. Tentei afastar o pensamento, mas ele continuava voltando. A voz dela ecoava na minha cabeça. Você não precisa fugir. E então, pela primeira vez na vida, comecei a questionar se fugir realmente era a resposta. Dirigi até uma pousada próxima e passei a noite lá. Não consegui dormir. Minha mente estava a mil, revivendo cada conversa, cada sorriso, cada momento que passei com Sofia. Pela primeira vez, senti o que era verdadeiramente perder algo antes mesmo de tê-lo completamente. Na manhã seguinte, tomei a decisão mais difícil da minha vida e voltar. Quando cheguei à vila, o café estava fechado. Bati na porta, mas ninguém respondeu. Esperei por horas, sentado na calçada em frente, até que finalmente vi Sofia se aproximando com uma sacola de compras na mão. Quando ela me viu, parou no meio da rua, surpresa e, pela primeira vez, sem aquele sorriso que parecia sempre estar presente. O que você está fazendo aqui? Ela perguntou, sem se mover. Eu cometi um erro, respondi, me levantando lentamente. E qual foi o erro dessa vez, Lucas? A dor na voz dela era evidente, e isso me cortou mais do que eu imaginava. Fugir. Achar que podia continuar vivendo assim. Mas eu não posso. Não quero. Sofia ficou em silêncio por alguns segundos antes de dar um pequeno sorriso. Não o sorriso de antes, mas algo mais contido, mais real. Se você acha que isso é o suficiente, Lucas, está enganado. Voltar não é o suficiente. Ficar também não. Você precisa estar disposto a se abrir, a tentar. Porque eu não vou aceitar menos do que isso. Suas palavras me atingiram como um choque. Pela primeira vez, entendi o que significava verdadeiramente lutar por algo. Sofia não estava me pedindo perfeição. Ela estava me pedindo esforço, honestidade, vulnerabilidade. E, naquele momento, decidi que estava disposto a tentar. Eu não sei como fazer isso, admiti, minha voz tremendo. Mas quero tentar. Quero aprender. Só preciso de tempo. Sofia assentiu, finalmente sorrindo de verdade. Tempo, eu posso te dar. Desde que você me dê sinceridade em troca. Naquele dia, comecei a entender o que significava parar de fugir. Não era fácil, e ainda havia uma longa estrada pela frente. Mas, pela primeira vez, senti que estava pronto para enfrentá-la. Eu sempre achei que abrir o coração fosse uma fraqueza. Que se expor era um convite para ser machucado. Por isso, passei minha vida inteira construindo paredes, uma mais alta que a outra, e me escondendo atrás delas. Mas Sofia tinha algo. Ela não só via além das minhas paredes, ela parecia determinada a derrubá-las, uma por uma. E, pela primeira vez, eu estava disposto a deixá-la tentar. Na manhã seguinte à conversa com Sofia, eu voltei ao café. Ainda não sabia como me abrir, como tentar, como ela havia pedido. Mas sabia que queria tentar. Sofia estava no balcão, limpando algumas xícaras, e, quando me viu entrar,
ela sorriu. Não aquele sorriso grande e luminoso que ela costumava dar, mas um sorriso pequeno, cheio de esperança cautelosa. Você realmente voltou, ela disse, colocando a xícara no lugar. Eu disse que queria tentar, respondi, me aproximando lentamente. E como você acha que isso funciona, Lucas? Ela perguntou, cruzando os braços e me encarando. Eu suspirei. Para ser honesto, não faço ideia. Só sei que não quero mais fugir. Sofia assentiu, como se estivesse avaliando minhas palavras. Finalmente, ela puxou uma cadeira e sentou-se, indicando para que eu fizesse o mesmo. Então vamos começar com algo simples. Me conta uma coisa sobre você que você nunca contou a ninguém. Fiquei em silêncio por um momento. Minha primeira reação foi rejeitar a ideia, como sempre fiz. Mas, desta vez, algo em mim cedeu. Quando eu era criança, eu tinha um cachorro chamado Max. Ele era meu melhor amigo, meu companheiro de aventuras. Mas um dia ele fugiu de casa. Passei semanas procurando por ele, mas nunca o encontrei. Acho que, desde então, associei tudo que amo a algo que inevitavelmente vai embora. Sofia não disse nada imediatamente. Ela apenas me olhou, com aquela mistura de compreensão e paciência que parecia ser sua marca registrada. Finalmente, ela sorriu. Obrigada por compartilhar isso comigo. Talvez Max não tenha fugido porque ele quis ir embora, mas porque ele estava seguindo algo que fazia sentido para ele. Assim como você sempre fugiu para buscar algo que achava que fazia sentido. Eu nunca tinha pensado por esse ângulo. E, pela primeira vez, senti que abrir uma parte de mim não era tão assustador quanto eu imaginava. Os dias que se seguiram foram diferentes. Sofia e eu passamos mais tempo juntos, mas, dessa vez, nossas conversas iam mais fundo. Ela me fazia perguntas que me desafiavam a pensar, perguntas que me deixavam desconfortável, mas que também me faziam crescer. O que você faria se soubesse que não poderia falhar? Se pudesse voltar no tempo, o que diria para aquele menino que perdeu o Max? E se eu fosse embora hoje, o que você diria para mim? Cada pergunta me forçava a confrontar partes de mim que eu havia ignorado ou evitado. E, com o tempo, percebi que não era só Sofia que estava me ensinando a sentir, eu também estava me permitindo aprender. Uma tarde, enquanto caminhávamos na praia, Sofia pegou uma concha e me entregou. Essa concha é perfeita, não acha? Olhei para ela, sem entender o que queria dizer. É bonita, mas perfeita? Não sei. Sofia riu. Ela tem rachaduras, Lucas. Foi desgastada pelo tempo, pelas ondas. Mas é exatamente isso que a torna única. E bonita. Eu sabia que ela não estava falando apenas da concha. Foi ali que percebi que Sofia não estava tentando me consertar. Ela nunca quis que eu fosse alguém diferente. Tudo o que ela queria era que eu visse que as rachaduras em mim não eram algo para esconder, mas algo para aceitar. No entanto, aceitar isso era mais fácil dizer do que fazer. Uma noite, enquanto jantávamos no café depois do expediente, decidi fazer a pergunta que estava presa na minha garganta há dias. Por que você se importa tanto comigo, Sofia? Por que insiste? Ela olhou para mim, surpresa pela minha pergunta, mas não demorou a responder. Porque eu vejo algo em você, Lucas. Algo que você não vê em si mesmo. Você é uma pessoa boa, mas vive com tanto medo que não deixa ninguém ver isso. Eu insisto porque acredito que você merece mais do que apenas sobreviver. Você merece viver. Suas palavras me atingiram como um soco. Ninguém jamais tinha dito algo assim para mim. Eu sempre me via como alguém quebrado, alguém que não era digno de algo tão grande quanto o amor. Mas Sofia parecia ver além disso. Nos meses que se seguiram, Sofia e eu nos aproximamos ainda mais. Comecei a ajudar no café de verdade, aprendendo a fazer café, organizando pedidos e até conversando com os clientes. Foi estranho no começo, mas, aos poucos, comecei a gostar da sensação de fazer parte de algo. E, mais importante,
comecei a gostar da sensação de fazer parte da vida de Sofia. Uma noite, enquanto fechávamos o café juntos, eu a chamei. Sofia. Sim. Eu acho que finalmente sei o que eu amo. Ela parou o que estava fazendo e olhou para mim, seus olhos brilhando à luz suave do café. O que você ama, Lucas? Eu respirei fundo antes de responder. Eu amo você. Sofia ficou em silêncio por um momento, e, por um segundo, temi que tivesse cometido um erro. Mas então ela sorriu, aquele sorriso grande, luminoso, que eu não via há tempos. Demorou bastante para você perceber isso. Naquele momento, percebi que Sofia não apenas me ensinou a sentir. Ela me ensinou a aceitar. Aceitar a mim mesmo, com todas as minhas falhas e medos. E aceitar que o amor não é uma fraqueza, mas uma força que pode mudar tudo. Eu nunca imaginei que alguém pudesse entrar na minha vida e mudar tudo. Mas Sofia fez isso. Ela me mostrou que o amor não é algo para temer, mas algo para abraçar. E, com ela, eu descobri que viver é muito mais do que apenas existir. É sentir. E, pela primeira vez, eu estou pronto para viver.